Como lidar com o sofrimento? Bom, tá aí a pergunta de milhões, né, gente? A pergunta que não quer calar. Mas a gente precisa entender também, antes da gente entrar um pouco nesse assunto, a gente precisa entender que não existe uma fórmula mágica, uma fórmula pronta de como nós vamos lidar com o sofrimento. Por quê? Porque cada um de nós tem uma sensibilidade diferente e lida com as situações de diferentes maneiras. Então, se eu tenho uma situação que em potencial ela pode causar dor e, consequentemente, sofrimento, cada um de nós vai olhar para essa situação de um ponto de vista diferente. Então, o grau de sofrimento para cada um de nós, ele vai ser diferenciado, porque vai depender da forma como eu enxergo aquela situação e da minha sensibilidade, tá? Então, a gente precisa entender que o sofrimento, ele é diferente para cada um de nós, mediante um determinado um evento em específico, tá? Então, a gente precisa entender isso. Um outro ponto também que a gente precisa entender é que a dor e, consequentemente, o sofrimento também é algo humano, faz parte da natureza humana. Então, quando a gente também entende que o sofrimento que eu estou vivendo, ele faz parte da natureza humana, ou seja, eu não fui um escolhido para sofrer, então eu entendo que o sofrimento, ele faz parte da natureza de todos nós, de certa maneira, eu também tenho um certo alívio, porque eu entendo que eu estou vivendo algo que é inerente à espécie humana, então não é que eu fui selecionada para ter um sofrimento, né? Então, entender isso também, de certa maneira, já nos traz um certo alívio e um certo conforto também. Bom, como nós já sabemos que não existe uma receita pronta, uma receita que sirva para todos nós mediante os nossos sofrimentos, que nos ajude a lidar com os nossos sofrimentos, porque cada um de nós tem essa sensibilidade diferenciada. O que eu vou trazer nesse vídeo é mais uma reflexão, talvez aqui até filosófica, de como eu percebo a vida e os sofrimentos que existem nela, né, que ela nos traz também como vivência, e a forma como eu lido com o sofrimento, tá? Então aqui é mais uma questão mais reflexiva e filosófica que pode aí também, talvez, ajudar pessoas, né, que estejam neste momento, passando por determinadas situações que causam sofrimento, tá? Muito interessante, gente, a gente olhar para esses momentos da nossa vida, que são momentos de sofrimento, né, dor, luto, como momentos de travessia. Eu vejo o sofrimento como um lugar de travessia. Eu estou passando por ele. O sofrimento, ele não define a minha vida. Eu estou em algum momento da minha vida onde eu estou experienciando uma situação de dor, de luto e que está me causando, consequentemente, um sofrimento. Mas quando eu entendo que este momento, ele é passageiro, ele vai passar na minha vida, eu consigo olhar para aquele momento de uma forma mais leve, ter aprendizados preciosos sobre aquele momento, porque a dor é um grande professor, nós aprendemos muito mais na dor do que na alegria. Então, os momentos de dores na nossa vida servem para nos ensinar coisas preciosas. Então, quando eu entendo que aquilo que eu estou vivendo, ele é passageiro e que há um ensinamento por detrás daquele evento, eu consigo ressignificar muitas coisas daquele evento, de forma que quando eu saia deste sofrimento, porque ele vai passar, ele é passageiro, então de forma quando eu saio daquele momento, eu saio mais forte e com ensinamentos grandiosos e valiosos, né? Que vai nos ajudar, inclusive, a viver experiências futuras, que podem também ocasionar dor, mas o sofrimento, ele pode ser até amenizado mediante aquilo que eu já consegui aprender com os sofrimentos anteriores. Conseguiram entender? Então aqui, eu sempre vejo o sofrimento, gente, como algo que está de passagem na minha vida. Então, por exemplo, neste momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou vivendo um luto. A minha avó faleceu tem umas 3 semanas que ela faleceu. Então, eu estou vivendo um luto. Mas a forma como eu estou enxergando este momento está me trazendo aprendizados valiosos. Da forma quando eu sair deste momento, quando eu sair deste luto, eu vou ter aprendido muitas coisas com este momento de sofrimento, né? Então, eu vejo que a vida, na verdade,
ela está baseada no quão eu consigo gerenciar as minhas frustrações. Vai predizer a minha qualidade de vida, tanto emocional quanto mental. Então, o quanto eu consigo lidar com esses momentos de sofrimento e de frustração, obviamente, ele vai dizer o quanto eu vou ter de saúde mental e de bem-estar na minha vida. Porque eu preciso entender que esses momentos de luto, de dor e sofrimento, inevitavelmente acontecerão em algum momento ou outro. Como nós já havíamos visto, o sofrimento ele faz parte da natureza humana. Ninguém está ileso de algum evento, de alguma situação que ocorra que nos leve a este sofrimento. Então, ninguém está ileso. Então, mais cedo ou mais tarde, esses momentos chegarão. Então, quando eu consigo entender que ele vai chegar, mas ele vai estar de passagem e que dentro desse sofrimento existem aprendizados que eu preciso estar ali gerenciando também todas aquelas emoções, quando eu sair deste momento, eu vou sair mais forte, eu vou sair com muita sabedoria, eu vou sair com mais autoconfiança, né? Então, gente, a nossa vida é baseada em escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo todo nós estamos fazendo escolhas na nossa vida, todos os dias. Então, se eu escolho o caminho A, automaticamente me fica a angústia de ter recusado o caminho B. Então, de certa maneira, isso também nos causa angústia e sofrimento. A nossa vida toda é gerenciar essas frustrações, tá? Para que a gente consiga tirar destes momentos muito proveito, né, e muita sabedoria. Então, vou trazer aqui para vocês também um outro exemplo da minha vida particular, de quando eu vivi um momento de dor muito grande, mas essa dor, ela não era atrelada a uma carga de sofrimento muito grande, porque eu consegui rapidamente entender o que a vida estava me dizendo através daquela situação e daquele evento. Então, por exemplo, em 2021 eu tive um câncer de mama. Eu descobri ele muito a tempo, né, bem precocemente. Então, eu tive um câncer de mama ali com 38 anos. Bom, me causou dor, mas eu rapidamente, durante o tempo que eu descobri, foi janeiro e fevereiro eu fiz a cirurgia até setembro, né? Então, de janeiro ali a setembro, eu fiz todo o tratamento médico, então durou todo esse processo. 2 cirurgias, 4 quimioterapias e 16 rádio, durante esse tempo de 9 meses. Durante esse tempo de 9 meses, eu apenas chorei 2 vezes. 2 vezes. Únicas vezes que eu chorei. Por quê? Porque eu consegui rapidamente entender o que a vida estava me dizendo através daquele evento, que é um evento em potencial de causar dor, mas não houve sofrimento à altura. O meu nível de sofrimento mediante aquele evento, ele foi muito baixo. Por quê? Porque rapidamente eu consegui entender o que a vida estava me dizendo daquele evento e eu entendi que era um evento de passagem. Aquilo ali, aquela doença, não iria definir os meus próximos anos e a minha vida. Eu entendi que a minha vida não acabava ali, ela começava ali. Entende? Então eu entendi que era um momento de travessia. A minha vida não acabava ali, muito pelo contrário, ela era ali que ela estava começando, e eu passei a trabalhar a minha mente, o meu emocional, focando no que eu queria para a minha vida a partir daí e não na situação, entende? Então a minha mente, o meu emocional não estava naquela situação, porque eu entendi que era de passagem. Então, se era de passagem, o que cabia a mim fazer? Bom, o que tem para hoje? Tem para hoje cirurgia, tem para hoje quimioterapia e tem para hoje radioterapia. É o que temos para hoje, ok. Então, em nenhum momento eu me sentir vítima de Deus, da vida, da circunstância, nenhum momento. Eu entendi, sim, que eu fui negligente com a minha saúde em muitos aspectos, a minha saúde emocional, a minha saúde física, eu fazia, não me alimentava direito, enfim, tinha uma vida toda desregrada, então eu entendi, bom, eu não fui vítima de nada. De nada. Então, quando a gente também vê o sofrimento como também tendo um fator de autorresponsabilidade dentro daquilo que nos está acontecendo, e eu não vejo aquele sofrimento, eu no papel de vítima, eu tenho poder e autonomia para sair e me recuperar daquela situação. Porque se eu me sinto vítima da vida, das circunstâncias, o meu poder foi embora.
Porque o que é uma vítima? É alguém que está sofrendo influência de um terceiro, que seja da espiritualidade, que seja da vida, que seja do outro, que seja das circunstâncias. Então, se eu me sinto vítima, meu poder pessoal foi embora. Não existe. Então, como que eu vou sair daquele evento, daquela situação, né? Então, a primeira coisa é a gente se autorresponsabilizar também. Não é autoculpar, mas é autorresponsabilizar, é totalmente diferente. Então, eu estou vivendo este momento, eu sou autorresponsável por isso, e aí? O que me resta? Como eu vou sair dessa situação sabendo que isso é de passagem, né? Então, é essa a minha forma como eu percebo e como eu lido com os sofrimentos que me acontecem, tá? Então, em nenhum momento eu foquei na doença, né? E eu passei por tudo, gente. Eu passei por cirurgia, eu fiz as quimioterapias, o meu cabelo caiu, eu fiquei sem um fio de cabelo no corpo. Mas eu olhava no espelho, careca, né? E eu falava, aqui não é o meu fim. A minha vida começa agora. Então, eu olhava para aquela situação e eu pensava que a minha vida não acabou ali. Era um momento de passagem, era uma travessia. Eu não ia finalizar ali naquele momento, a minha vida não ia acabar ali naquele momento. Então, eu decretei isso para a minha vida. Então, uma coisa muito importante também é a gente utilizar o quê? Decretos. Trazer decretos para a nossa vida, por quê? Porque as palavras têm poder, né, gente? Todos nós sabemos disso. As palavras têm poder. Então, se você decreta que este momento de sofrimento, ele não é o fim da sua vida, mas ele é o começo ou recomeço, a sua vida vai mudar, você vai sair deste sofrimento mais forte, talvez até mais rápido, né? E você vai sair mais forte, mais destemida, né? E com mais coragem para enfrentar aí a vida, tá bom? Bom, então essa é uma breve reflexão do que eu queria trazer para vocês, de como lidar com o sofrimento. Na verdade, como eu percebo isso mais de uma questão filosófica, eu não acho que o sofrimento venha para nos matar e nos destruir. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo e vem sempre para nos fortalecer, para nos mostrar o caminho. Determinadas coisas que acontecem na nossa vida é para nos mostrar, olha, você está vindo para o lado errado, não é por aí, entende? Então, determinados sofrimentos que podem acontecer na nossa vida é como um direcionador, é como um farol que nos diz, olha, você estava indo para o lado errado, não é por aí. Retorne para o caminho certo, retorne para o seu propósito, retorne para a luz. Então, muitos sofrimentos, na verdade, eles vêm para nos fazer retornar para o nosso caminho, porque às vezes a gente se distancia do nosso caminho, do que é bom, do que é agradável, do que é virtuoso, e muitas das nossas escolhas vai ter consequências de situações dolorosas que podem nos causar sofrimento. Mas quando eu enxergo o propósito daquela situação, eu tenho a oportunidade de voltar para a luz, de voltar para o meu caminho, né? Então, a gente precisa analisar esses momentos da nossa vida de uma forma muito madura, com resiliência, com força, com coragem, de fazer essa travessia, porque é um momento, ele vai passar. E como você estará quando ele passar? Aí essa questão, né? A pergunta, como você vai estar quando o sofrimento passar? Porque ele vai passar, tá bom? Bom, então é essa nossa reflexão de hoje. Eu espero que tenha ajudado aí vocês a lidar com o sofrimento, com, né, aquilo que você possa estar vivendo. Então, o que você precisa saber? Que vai passar, tá bom? Bom, então um beijo, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!